O alto preço pago por Jesus na cruz foi pago também para que fôssemos um nele, através dele, por ele, Jesus. Convido você para ficar em pé e nós vamos cantar este cântico na certeza de que só podemos ser unidos se unidos formos com o Senhor, por conta do preço e do alto preço que ele pagou. Vamos louvar a Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que
contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com vossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar em Jesus, unidos iremos andar. Acabamos de cantar assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo, quem está ao seu lado, contigo, eu fosse um, meu irmão. A oportunidade agora é sua de demonstrar com quem está ao seu lado esse amor, essa unidade, esse desejo de ser com Ele um no Senhor. Então procure alguém agora, se desperte para esse desafio, o desafio da comunhão, e compartilhe com ele algo que está em seu coração. Faça isso nesse momento. Isso. Quero convidar a você para continuar de pé. E nós vamos continuar nesse ato de comunhão. Se você prefere e gosta de fazer isso, faça o seguinte: mesmo de pé como você está, procure alguém agora e ore por ele. Compartilhe com ele se for necessário alguma coisa que vá em seu coração, mas ore com quem está ao seu lado, de pé ou assentado, como você preferir. A forma agora é o menos importante, o importante é estarmos juntos. Procure alguém, faça isso enquanto nós vamos compartilhando desse amor cristão, desse desafio de sermos um. Portanto, desafio a você a procurar alguém agora, se disponibilize a esse ato de comunhão. Vamos ter um tempo de oração uns pelos outros, verdadeiro ato de comunhão. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Só a igreja comigo. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me aproximo do seu amor quebrantado. Que esta seja a sua experiência nesta noite, que você se aproxime do nosso Salvador Jesus Cristo, quebrantado. Vamos ler juntos, irmãos, o texto de Isaías 52, 13, 15, 53, 2 e 6, texto de Isaías que fala do Messias sofredor. Vamos ler juntos? Eis que o meu servo procederá com prudência, e elevado e muito sublime,
Ele espantará muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E agora, irmãos, nós dedicaremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, lembrando aos irmãos que na primeira página do nosso boletim, nós temos ali uma lista de missionários, pastores e missionários que a nossa igreja ajuda a sustentar com os dízimos, com as ofertas, e aí estão os nomes deles, das congregações: pastor Jofre, pastor José Alberto, e missionária Dinair, e missionários adotados pela igreja: Ana Alzira, Armando, Francisco, Hans. Missões nacionais: Fernando Arede, Isaías e Olívia Coelho, João Lisonete Santos, Sueli Souza Lima, e aqui do Rio de Janeiro, Ézia Lousada. E logo depois tem um aviso assim, olha: para participar, utilize o envelope de contribuição na rubrica Adoção Missionária. O envelope que está à frente aí do seu banco, você tem um envelope de contribuição, e o segundo item é Adoção Missionária, ou dízimo dos dízimos. Qualquer recurso colocado ali, nessa rubrica, não fica em nossa igreja. É um dinheiro que vai ajudar a pregar o evangelho fora da cidade, fora do país até em alguns casos. Então, se o Senhor tocar no seu coração, faça isso agora e entregue ao Senhor aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Enquanto isso, cantaremos um hino que nessa época do ano, né, esse tempo, é um dos melhores para nos lembrarmos da rude cruz do nosso Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O crente não ama a cruz, ele ama a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até que um dia eu possa trocá-la por uma coroa, por uma premiação.
Quero convidar a irmã Valdeia Dutra para vir ao microfone, orar a Deus, e ela orará agradecendo os dízimos e as ofertas, e quanto possível intercederá pelos irmãos cujos nomes temos em nossa lista. A segunda metade dessa lista consta dos nomes dos irmãos José Peixoto, Licínia Moreira, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Nilton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleane, Tereza Ferreira. Acrescentemos a essa lista o nome do senhor Oséias Batista, é o pai da irmã Eliette Alegria. Ele está internado no hospital Albert Schweitzer e precisando muito da nossa intercessão. Uma semana muito difícil a família está passando com essa internação dele ali no hospital. Então curvemos as cabeças e oremos nesta hora, entregando ao Senhor, agradecendo ao Senhor o privilégio de Ele nos dar saúde, emprego, trabalho, enfim, e um coração agradecido acima de tudo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigada, Deus, por este momento que estamos diante da Tua presença, Pai. Nós te louvamos, agradecidos a Deus, porque podemos chegar diante de Ti nesta hora, Pai. E sabemos, Senhor, que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor nos atende, sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento que estamos reunidos em culto, Senhor, prestando a Ti. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que foram colocados diante de Ti. Ó Pai, que as pessoas que cuidam desses dízimos saibam, Senhor, administrá-los, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme que o Senhor esteja capacitando, dando sabedoria a cada um deles, ó Pai. Agora, Deus, quando nós te pedimos também pelos irmãos que estão enfermos, ó Deus, aqueles que necessitam neste momento do Teu socorro, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, não temos a quem pedir, a quem clamar, a não ser ao Senhor, meu Pai. E sabemos que neste momento, ó Deus, são muitos aqueles que necessitam de Ti. Necessitam, Senhor, da cura da alma, do físico, Senhor, da enfermidade. E aqueles cuidadores também, Senhor, que precisam de forças, que as forças sejam renovadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nesta hora. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos, Senhor, também a Tua direção sobre o nosso pastor, Senhor, que vai agora nos trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, que venha, Senhor, falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja cobrindo o Teu servo, Senhor, com o Teu Santo Espírito nesta hora. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lá no Monte Além, no Monte Calvário, Jesus deu a sua vida por nós. Jesus morreu por mim.
É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me a salvação. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para salvar a todo pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo tão ferido, só em agonia pereceu. Puro carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu pra me livrar, pois morreu pra me salvar. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular, em Lucas capítulo 23, versículos de 13 a 25. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 13 a 25. Convido a igreja a levantar-se e reverentemente escutar a palavra do Senhor, que assim diz: Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Ele tinha de soltar-lhes um preso por ocasião da festa. Mas todos gritaram juntos: Fora com ele! Solta Barrabás! Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Então Pilatos lhes falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então lhes falou pela terceira vez: Mas que mal ele fez? Não achei nele crime, não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender à exigência deles e soltou aquele que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Em meu lugar, Senhor, lemos na Tua palavra
o relato de um julgamento absolutamente injusto. Mas tudo isso teu filho suportou por causa do seu propósito de ir até a cruz pagar pelos nossos pecados. Damos-te graças, damos-te louvores, porque tu és um Deus assim, um Deus que vai até o fim, haja o que houver, não importando o preço a ser pago. Nós pedimos que recebas agora a nossa gratidão por isso. E também, ao mesmo tempo, pedimos que fales aos nossos corações nesta noite, a partir do texto que lemos agora. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Um certo doutor Jones Simpson, da Escócia, disse o seguinte: na minha adolescência, eu vi uma cena que jamais esquecerei. Um homem, amarrado numa carreta, era arrastado pelas ruas da cidade. Mais tarde, continua Simpson, mais tarde na universidade, vi outro quadro que permanece vivo na minha mente. Um homem sendo conduzido para a forca. Alguém se ofereceu para morrer no lugar dele? Não. Ele mesmo estava pagando a pena de sua transgressão. Morria por muitas ofensas? Também não. Por somente uma. Ele havia roubado dinheiro e teve que pagar o roubo com a vida. Vi, porém, continua Simpson, uma terceira cena, a qual jamais esquecerei. Vi a mim mesmo, pecador, parado às margens do fogo eterno. Por causa de um só pecado? Não. Por muitos e muitos erros, ofensas e transgressões cometidas contra a lei de Deus. E quando olhei bem, vi Jesus, tomando sobre si a minha sentença, sofrendo a mais cruel e vergonhosa morte em meu lugar. Esta foi a maneira como esse certo senhor Simpson resolveu contar a sua experiência de conversão. E a sua experiência mostra, ele fala, vi Jesus tomando sobre si a minha sentença, sofrendo a mais cruel e vergonhosa morte. E realmente, irmãos, quem lê o final dos evangelhos, quando se chega à parte da crucificação, do julgamento, da prisão, do julgamento, da crucificação, a gente fica apavorado. Não há como continuar sendo o mesmo cristão depois de ler textos como os da crucificação. Aliás, toda vez que você se sentir um cristão assim, frio ou indiferente, se você acha que a vida cristã não está valendo a pena, então faça um exercício. Pegue os evangelhos, Mateus, e chegue ali até Mateus 23, depois 24, 25, 26 e 27, e aí você vai ficar convencido do amor de Jesus por você. Um amor que fez com que ele fosse até a cruz e sofresse do jeito que sofreu. O relato bíblico que nós lemos agora nos oferece alguns temas para a nossa consideração. E o primeiro tema deles, irmãos, é a inocência de Jesus Cristo, né? Jesus morreu inocente. Ou seja, era inocente, mas um inocente que se fez a si mesmo culpado dos nossos erros. É interessante que a inocência de Jesus foi reconhecida por vários elementos. Ela não é afirmada só por uma pessoa, não é afirmada só por um elemento, mas por um conjunto de pessoas, por uma multidãozinha, vamos dizer assim, uma pequena multidão. Por exemplo, Pilatos. O próprio Pilatos, com toda a sua experiência de árbitro de questões complicadas, ele devia ter uma ficha boa nessa área,
ele, governador da Judéia, admitiu lá em Lucas, aqui em Lucas 23:14, texto que diz o seguinte: vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, o que Pilatos diz? Não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais. Ou seja, vocês me trazem alguém para cá, dizem que ele é um agitador social, dizem que ele é um conspirador contra César, que ele é um sujeito perigoso, que ele é um terrorista de primeira grandeza. Eu interrogo o homem e não vejo nada do que vocês estão falando. Não vejo nada do que vocês estão falando. Segundo lugar, a esposa de Pilatos. Outro personagem que testemunha da inocência de Jesus é a mulher do senhor Pilatos, do senhor Pôncio Pilatos. O Novo Testamento não nos dá o nome dela, não sabemos, mas a tradição a identifica como sendo alguém chamado Cláudia Prócula. Cláudia Prócula. No segundo século depois, né, da história da igreja, o nosso grande pensador cristão Orígenes, no segundo século, tem uma homilia chamada Homilia sobre Mateus. E nessa homilia ele sugere que essa mulher de Pilatos teria se tornado cristã. Os adversários dessa tese defendem que o sonho teria sido enviado, o sonho que ela teve com Jesus, não teria sido um sonho enviado por Deus para convertê-la, mas um sonho enviado por Satanás, justamente para que atrapalhasse e tentasse evitar Jesus chegar até a cruz. Então ficam aí as duas ideias. A verdade é que a senhora Pilatos envia ao marido, em pleno momento do julgamento, nos conta Mateus, um recado curto e claro. Diz ela em Mateus 27:19. Meu marido, letrinha ali pessoal, né? Não tinha impressora ainda. Meu marido, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Observe que ela chama Jesus de esse justo. Interessante isso. No sonho, é como se no próprio sonho se lhe tivesse sido revelado que ele, Jesus, não era transgressor de lei alguma, mas era um justo, um homem correto, um homem limpo, o mesmo homem que descrevem os evangelhos, um homem limpo, um homem justo, um homem santo. Mas não só a mulher de Pilatos. Então Pilatos, a mulher dele, o Herodes também. Herodes, a Bíblia vai dizer que ele também reconhece a inocência de Jesus. E olha que mais perverso do que Herodes está para aparecer na história, né? O homenzinho perverso. Mandou matar um monte de gente, mas ele mesmo com toda a sua perversidade, ele viu a pureza de Jesus. E nós sabemos disso pela própria boca do Pilatos aqui no nosso texto, né? Em Lucas 23:14-15, Pilatos diz assim: olha, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta a nós, diz o Pilatos. Ou seja, eu estou aqui diante de um réu, alguém que está sendo acusado de coisas graves, e esse homem, não acho nele culpa alguma, e mandei para o Herodes, meu inimigo, aquele danado, mandei para o Herodes, e o Herodes também não achou nada nesse homem. Irmãos, para o Herodes não achar nada de errado em Jesus, é porque não havia nada errado na vida de Jesus, porque Herodes era capaz de achar erro na vida de todo mundo. Era um homem muito perverso. Então, Pilatos, a mulher, Herodes, um quarto personagem que se apresenta nesse cenário para falar da inocência de Jesus, sabe quem é? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. A inocência ou a inculpabilidade de Jesus foi reconhecida publicamente por quem conheceu Jesus de perto. Judas conheceu Jesus de perto, vamos admitir. Judas, como discípulo de Jesus, andava ao lado de Jesus, ouvia os discursos de Jesus, presenciou alguns milagres de Jesus, então ele sabia quem Jesus era, sabia até o endereço onde Jesus ia sempre orar, porque ele combinou com os soldados pegar Jesus lá no seu local de oração.
Mas depois que ele trai o Senhor Jesus, pega as 30 moedas e ele sente remorso, não arrependimento, mas remorso por ter traído Jesus, Judas Iscariotes corre para os sacerdotes e tenta o quê? Desfazer o negócio. Em vez de correr para Jesus e suplicar-lhe o perdão, Judas corre para as autoridades com as quais negociou e pede para desfazer o negócio. E ele dá uma justificativa, que está em Mateus 27, versículo 4. Pequei traindo sangue, o quê? Inocente. Pequei traindo sangue inocente. Então ele reconhece que Jesus é sangue inocente, que Jesus é sangue bom, que Jesus não tem culpa no cartório, que Jesus não deve nada a ninguém, que Jesus é um homem absolutamente perfeito. Sangue inocente, diz Judas Iscariotes. Então, Pilatos, a mulher de Pilatos, Herodes, Judas Iscariotes, tem mais alguém aí. Vamos chamar o testemunho do ladrão na cruz, um deles. Lembra que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões? Pois um deles, reagindo à crueldade e vendo a injustiça que se abatia sobre Jesus, ele disse para o outro ladrão: nós, na verdade, estamos recebendo com justiça, nós aqui nessa cruz, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este, apontando para Jesus certamente, mas este nenhum mal fez. Ladrão, um ladrão, que não tinha interesse algum em inocentar Jesus. Nesse momento, ele aponta para Jesus e diz: este nenhum mal fez. Então é muita gente falando da inocência de Jesus, você não acha? Então nós temos Pilatos, a mulher de Pilatos, Herodes, Judas Iscariotes, o ladrão na cruz, e tem mais um elemento. Mais um elemento vai testemunhar da inocência de Jesus. Sabe quem é? O centurião romano, o soldadão que presenciou ali, que supervisionou o processo da execução de Jesus. Quando aquele chefe militar romano, acostumado a ver todo tipo de execução, quando ele viu Jesus morrendo, aquele homem teve uma palavra só. Lucas 23, 47, ele disse: é verdade, este homem era justo. É verdade, este homem era justo. Irmãos, eis aí uma verdade maravilhosa, uma verdade que nos constrange, que nos humilha, que nos estarrece, que nos agride, uma verdade que pode nos salvar. Porque mesmo inocente, o Senhor Jesus concordou em ir até a cruz e se entregar por nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, fala de novo da inocência de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Nova Tradução na linguagem de hoje fraseou essa frase aí da seguinte maneira: em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia pecado, não havia defeito, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, essa é a verdade da palavra de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Cordeiro imaculado. Lembra dessa expressão, Cordeiro imaculado? Quem lê o Antigo Testamento sabe que para oferecer um cordeirinho pelo seu pecado, o israelita teria que levar um cordeiro sem defeito. Porque podia ser, eu vou dar esse cordeirinho aqui para levar para pagar meu pecado, porque ele está mancando mesmo, ele vale só 50% no mercado, na bolsa de valores aí de cordeiros. Então ele vale um preço, em vez de eu ficar no prejuízo, Deus pode ficar no prejuízo. Então o judeu seria tentado, certamente, a levar um cordeirinho com defeito, mancando, cego. Mas a Bíblia diz que o sacerdote examinava o cordeiro e tinha que ser um cordeiro sem defeito, ou, como se diz formalmente, imaculado, sem mácula. Mácula é a mesma coisa que defeito, mancha. Então o cordeiro tinha que ser puro,
não podia ter defeito. Jesus é o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, inocente, puro, completamente puro, que por nós se entrega na cruz do Calvário para realizar de uma vez por todas a nossa salvação. A primeira verdade, então, é essa, a inocência do Cordeiro. A segunda verdade que reponta aos nossos olhos deste texto é que Jesus foi trocado por um criminoso. Irmãos, Jesus foi trocado por um criminoso. Você já teve a infelicidade de ter sido rejeitado, enquanto escolhiam uma outra pessoa para receber um benefício que deveria ser dado a você? Pois foi isso que aconteceu com Jesus. Na Páscoa, por ocasião da Páscoa judaica, que é um pouquinho diferente da Páscoa cristã, a Páscoa cristã celebra o quê? A ressurreição de Jesus. A Páscoa judaica celebra a saída do povo do Egito. Então é bom separar bem, para não misturar, porque é a mesma palavra, Páscoa lá e Páscoa cá, e a gente então pode ser tentado a misturar as cartas. Não, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a Páscoa lembrava a saída vitoriosa do povo do Egito. No Novo Testamento é muito similar, a mensagem é basicamente a mesma. É outra escravidão que é rompida. Jesus sai da sepultura, vence a morte, vence os grilhões faraônicos da morte e vive para sempre. Na Páscoa dos judeus, celebrando-se, portanto, a saída do Egito, havia um prisioneiro, era libertado por ocasião dessa Páscoa. Era um perdão, ou vamos dizer assim, um indulto pascual, concedido misericordiosamente a um prisioneiro. Por quê? Porque se a Páscoa dos judeus celebrava a libertação dos israelitas das ditaduras, das garras de Faraó, então nada mais justo do que libertar-se um prisioneiro, tirá-lo das cadeias, das prisões e dar a ele a liberdade. Até porque a palavra Páscoa, em hebraico, significa passar por cima. Páscoa vem do verbo passar por cima. Provavelmente, certamente, uma alusão ao episódio em que o anjo da morte, lá no Egito, lembra? O anjo da morte que visitou e castigou o Egito na última noite antes da saída do povo. O anjo passou por cima da casa dos israelitas, né? Contornou a casa do israelita, poupando assim a vida dele, mas foi executar os egípcios. Então, nada mais justo do que conceder a liberdade a algum prisioneiro numa ocasião assim especial. Então, o prisioneiro está ali, né, de trás das grades, e ele é libertado por ocasião da Páscoa. Agora, a quem é que os judeus vão pedir para libertar? O Pilatos acena com essa possibilidade. Olha, chegou aí a Páscoa, eu vou ter que soltar um, que tal soltar esse aqui, já que eu não vi nele problema nenhum, ele não é perigoso como vocês achavam que é, ele é justo, a minha mulher mandou aqui um bilhetinho agora, sonhou com ele, não foi pesadelo, então vamos soltar isso aqui. Não, solte-nos Barrabás. Solte-nos Barrabás. Quem foi Barrabás? Versículo 19 aqui do nosso texto diz que Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade. Sabe aquela coisa, aquela rebelião na Avenida Rio Branco, né? Barrabás estava lá, quebrando os vidros do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Ele queria confusão, jogando pedra em tudo, quebrando tudo. Então Barrabás liderou uma revolta. Ele era um subversivo, era um homem perigoso para a ordem social, pois a multidão não tem o menor escrúpulo em pedir a liberdade desse homem em vez de libertar a Jesus. E além disso, diz o versículo 20, Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Versículo 19, desculpe. Por homicídio. Então, quer dizer, durante uma rebelião, acabou matando lá o cinegrafista. Morreu alguém.
E o Barrabás foi autor desse homicídio. Meus irmãos, era coisa grave. Os irmãos viram, eu brinquei aqui com o cinegrafista, né? Não brinquei, mas mencionei o cinegrafista aqui, de passagem, porque os irmãos viram a comoção que foi nacional com a morte de um inocente. O rapaz está ali trabalhando, filmando tudo, cumprindo o seu dever, e aí alguém joga lá um rojão nele e ele morre. Foi exatamente isso que Barrabás fez. Barrabás cometeu um homicídio, matou alguém, porque ele achava que os romanos deviam ser jogados para fora da Palestina. Ele não queria o povo romano dominando a sua terra. O que é elogiável, você ser um patriota, tudo bem, mas daí você sair matando gente, né? Sair cortando cabeça e derrubando bancos e quebrando orelhões, isso já é realmente vandalismo e as pessoas têm que ser punidas por isso. Pois a multidão, irmãos, preferiu Barrabás. Isso é que não dá para entender. Isso é que não dá para entender. A multidão prefere um criminoso. E Jesus morreu, então, no lugar de Barrabás. Jesus foi para a cruz, recebeu em si a punição que caberia a Barrabás, e Jesus morreu por ele, e morreu por mim também, e morreu por você também. A verdade é que Jesus morreu em lugar de pecadores perigosos. Mas você vai dizer, mas eu não sou um terrorista, eu não cometi nenhum homicídio, eu não matei nenhum cinegrafista, não coloquei nenhum coquetel Molotov no Banco Bradesco, nem Itaú, eu não fiz isso. Tudo bem, mas você precisa se lembrar de uma coisa. Lembre-se de que você é um pecador. Disso você não pode se esquecer, que você é um pecador. E como pecador, você, querido amigo, está condenado, está perdido. Como pecador nós estamos condenados, como pecadores estamos condenados, como pecadores estamos perdidos. Isso me lembra um nativo na África do Sul. O missionário estava contando a história de Jesus, a crucificação de Jesus, e quando o nativo da África do Sul ouviu essa história, ele interrompeu o missionário e disse: "Pare, Buana, pare! Tirem esse inocente da cruz e ponham-me lá. Eu é que preciso estar nessa cruz, e não esse homem justo." Há uma terceira e última verdade que se nos oferece no texto. É a covardia de Pilatos, meus irmãos. A covardia de Pilatos. Versículo 16, Pilatos diz: "Eu o castigarei e o soltarei em seguida." Versículo 20, ele diz: Pilatos lhes falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Versículo 22, então lhes falou pela terceira vez: "Mas que mal ele fez, não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei para dar uma satisfação pública e o soltarei em seguida." Mas no versículo 24, Pilatos resolveu atender à exigência deles. Ou seja, Pilatos negou-se a firmar ou afirmar a sua opinião sobre Jesus. Ele viu a inocência de Jesus, constatou-a, mas ainda assim se recusou a defender Jesus publicamente. Eu conheço pessoas assim, conheço pessoas que acham que os crentes têm toda a razão, que Jesus era realmente inocente, que Jesus era puro, que ninguém falou como Jesus, e que Ele é o Salvador, e que isso e aquilo. Mas essas pessoas, mesmo assim, não querem compromisso com Ele. É bonita a mensagem, são belos os cânticos, mas eu vou continuar aqui em cima do meu muro. Aliás, Pilatos era político, era o governador da Judéia. Por isso, ele já estava, irmãos, acostumado a esconder a sua opinião. Acostumado a esconder a sua opinião. Estava bem acomodado no seu muro, no muro da indiferença. E hoje há muita gente também no muro da indecisão, no muro do medo, no muro do bom mocismo,
está tudo certinho, todo mundo tem razão, você é bom moço. No muro do descompromisso, no muro da indiferença. Um escritor brasileiro escreveu há pouco tempo o seguinte: Jesus nos intriga. Ele é o anti-herói. Jamais escreveu um livro, atuou em apenas 3 anos, entrou na história pela porta dos fundos, desafiou as autoridades do seu tempo. Se os homens sonham em ser reis e os reis gostariam de ser deuses, em Jesus, Deus se fez homem. Ninguém marca tão profundamente a cultura ocidental quanto o Nazareno. Ainda, e aí ele termina o artigo com uma frase de Dostoiévski, grande escritor russo, um dos maiores: ainda que me provassem que Jesus não estava com a verdade, disse Dostoiévski, eu ficaria com Jesus. Ainda que me provassem, porque não provam, mas ainda que me provassem que Jesus não estava com a verdade, eu ficaria com Jesus. Mas eu queria terminar esta reflexão compartilhando um versículo que nós lemos aqui durante as leituras. Está aqui, Isaías 53, é o último texto lá daquela página, Isaías 53, 6, que diz assim: todos nós, indistintamente, inescapavelmente, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E olha essa frase, cada um se desviava pelo seu caminho, ou seja, cada um tentava improvisar um modo de chegar a Deus, cada um tentava o seu modo de se salvar, cada um dava o seu jeito, cada um era mais criativo do que o outro, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, falando profeticamente de Jesus, Isaías diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, esse versículo, eu gosto demais desse versículo, porque no Monte do Calvário, como o irmão cantou aqui, no Monte do Calvário, lá no Monte Além, trocado por um terrorista e assassino, morreu um homem inocente, em grande agonia, em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. Eu li uma história que aconteceu nas Filipinas, que conta de um motorista de táxi. Motorista de táxi que resolveu beber além da conta. E eu não sei por que algumas pessoas encasquetam de beber e dirigir. Devia ser pena de morte, não, já é demais, né? Mas devia ser uma punição exemplar, nunca mais poder dirigir, para parar com isso, alguém tem que parar com isso, dirigir e beber. Pois esse motorista de táxi bebeu além da conta e saiu dirigindo, atropelou uma porção de gente e matou várias pessoas. Foi preso, nas Filipinas não tinha brincadeira, foi julgado e condenado à prisão perpétua. Bebeu, matou um monte de gente, não tem esse negócio de ficar só sem a carteirinha não, vai para a cadeia por toda a sua vida. Quer beber? Então pense nisso, pense nessas consequências. Vai para a cadeia, não é só ficar sem a carteirinha e pegando taxinho para aqui e para lá e outro no cemitério que você causou. É um problema social gravíssimo, irmãos. Pois o homem foi preso, condenado à prisão perpétua. E foi colocado numa prisão onde havia 10.000 presos. 10.000 homens estavam ali. Por estar na cadeia, aí um outro problema social acontece. Por estar na cadeia, a esposa e os filhos daquele taxista irresponsável começaram a passar fome. Ele era, claro, provedor da família, está preso, e a esposa e os filhos passando fome, com liberdade, mas famintos. Um dia, o irmão foi visitá-lo. Era um irmão gêmeo que ele tinha. O irmão gêmeo. O irmão chegou para ele e disse: meu irmão, a sua família está passando fome. Você precisa ter liberdade.
Você precisa sair daqui. E eu só tenho uma solução. Você vai ficar preso aqui por toda a sua vida. Só tem uma solução para você sair daqui. E falando isso, começou a trocar roupa com o prisioneiro. Trocaram de roupa. O irmão inocente ficou na prisão, atrás das grades. O irmão culpado, que estava atrás das grades, saiu com a roupa do irmão livre e foi embora. Não sei quanto tempo durou esse arranjo, não sei se ele foi descoberto ou não, mas é exatamente uma ilustração daquilo que Jesus fez por nós. Por nós mesmos, morreríamos para sempre no inferno. Prisão perpétua para o nosso espírito. Nunca mais sairíamos daquele fogo. Mas o Senhor Jesus, nosso irmão gêmeo, aquele a quem fomos criados, a cuja imagem fomos criados, esse Jesus trocou de roupa conosco, pegou o nosso uniforme de prisioneiro, vestiu a roupa da vergonha dos nossos pecados e da nossa condenação. E agora, no Calvário, ele se deixou prender por nós, se deixou morrer, se deixou matar. Graças a Deus, como vamos celebrar no próximo domingo com os que aqui não estiverem, que não tiverem viajado. No próximo domingo nós vamos festejar a sua vitória sobre a morte, quando ele vitoriosamente chacoalha as bases da morte e sai para uma vida nova, e dando vida nova a todo aquele que nele crer. Ó verdade que nos constrange, ó verdade que nos estarrece, verdade que nos humilha, que nos agride, mas felizmente, verdade que nos salva. Que você possa nesta noite receber Jesus, possa crer no sacrifício que ele fez por você, na cruz do Calvário, e assim, em vez de prisão perpétua, você vai ter liberdade perpétua. Vamos orar. Deus e Pai, nós nos curvamos diante de Ti e do Teu amor imenso para conosco, demonstrado na entrega de Jesus, de sua vida, de seu sangue, de seu corpo, da sua glória abandonada no céu. Obrigado, Senhor, por tanta bênção. E agora, ajuda-nos a viver na dimensão da gratidão, sempre tendo em mente que o sacrifício que o Teu Filho fez por nós merece de nós pelo menos uma reflexão. Ajuda-nos, Senhor, a refletir e não só intelectualmente pensar naquilo, mas também mostrar na nossa vida, exibir na nossa vida aquilo que o Teu Filho Jesus fez por nós no Calvário. Nesta semana, Senhor, de celebrações deste episódio, ajuda-nos a comunicar esta mensagem a alguém perto de nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé, meus irmãos, vamos cantar o hino que diz: ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. Cantemos.
E agora, enquanto você ouve a próxima música, curve a sua cabeça e faça isso que a última estrofe aqui sugere. Seu grande amor vem requerer minha alma, a vida e todo o ser. O que Jesus quer que você faça? Jesus não quer que você faça sacrifício algum. Você não precisa morrer na cruz para pagar os seus pecados. Ele já pagou por você, em meu lugar, em seu lugar. O que você precisa fazer agora é, ao ouvir essa música, curvar a cabeça e dizer: Jesus, eu recebo a Ti como meu Salvador. Jesus, eu confesso os meus pecados diante de Ti. Eu quero ser, a partir de hoje, uma nova criatura. Eu quero começar um novo relacionamento contigo. E enquanto você ouve a música, ore assim. E se você quiser, saia do seu lugar e venha até esse primeiro banco aqui, que a nossa igreja vai abraçar você e dar a você as instruções primeiras para a sua grande caminhada na presença de Deus. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando. Que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti.
ó pecador, vem já. Vem já. Sim, Jesus está chamando, vem já. Hino muito bonito, cuja letra os irmãos amam muito também. Deus abençoe, irmão, e que você continue respondendo, né, a Jesus. Sim, Senhor, eu estou aqui. Estamos caminhando para o final do culto e queremos agradecer aos visitantes a sua presença conosco, aqueles que nos dão a honra da presença. Vou pedir que fiquem de pé nesta hora, porque a nossa igreja gosta de cumprimentar com alegria aqueles que nos visitam. Está ali um rapaz, muito obrigado, aqui um irmão também, Deus abençoe, prazer em tê-los. Lá atrás também chegou um grupo muito bonito agora, chegaram agora há pouco, que pena, né? Mas da próxima vez, 19 horas, estão convidados, viu? Deus abençoe vocês aí atrás. Muito obrigado. Obrigado àquele irmão também. Isso, muita alegria em tê-los aqui nesta noite na casa do Senhor. São bem-vindos. Quero também agradecer aos internautas a participação no culto desta noite. Nós temos aqui 8 irmãos que manifestaram a sua alegria em participar do culto. Por exemplo, de Curitiba, no Paraná, queremos agradecer a Josenei Santos. Ele roga a Deus as bênçãos para a sua igreja e para a igreja e para o pastor. Deve ser para vocês e para mim também. Então, obrigado, irmão Josenei Santos, de Curitiba, no Paraná. Luiz Gomes, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, declara que abre aspas, gratificante participar do culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É uma bênção para as nossas vidas. Obrigado, irmão Luiz Gomes, de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. De Resende, Rio de Janeiro, Evelyn Temi. Há algum tempo não comparece à igreja e sente falta do convívio dos irmãos. Pede orações da igreja por sua vida e por sua família. Então, obrigado, Evelyn, por participar do nosso culto aqui. De Rio Novo do Sul, Espírito Santo, Paulo Decotelli da Silva. É um Decotelli que está perdido lá, né? Pelo Espírito Santo, né? Perdido não, achado, né? Paulo Decotelli da Silva, é irmão do Ezequiel, do Corino, aqui na frente, irmão da decotelaiada toda. E ele está dizendo aqui que se sente abençoado por participar do culto, mesmo virtualmente, sente-se junto à sua família e aos seus irmãos em Cristo. Deus abençoe aí, irmão Paulo Decotelli da Silva, nessa boa terra chamada Rio Novo do Sul, pertinho de Cachoeiro de Itapimirim, para quem não conhece. De Suzano, São Paulo, Wilson Carlos agradece a Deus o culto e a inspirada pregação. Obrigado, que nos mostra quanto Deus é misericordioso conosco. De São Paulo, Miriam Fortunato agradece a Deus as inspirações do culto e deseja que Deus continue abençoando a igreja. Obrigado, irmã Miriam Fortunato. De Curitiba, Paraná, Ana Laura de Souza deseja que Deus continue a abençoar o ministério de transmissão da igreja, cultos e também pela BBN. Lá em Curitiba, você sabe, né, tem uma emissora de FM chamada BBN e nossos cultos são transmitidos lá todo domingo às 11 horas e às 19 horas. E a audiência é impressionante mesmo. Obrigado aos ouvintes da BBN também, aí em Curitiba. Daniele Pérez e Gessé Filho, de Caçapava, do Rio Grande do Sul, agradecem ao Pai Eterno a oportunidade de cultuar com a igreja, uma verdadeira celebração espiritual. Mandam abraços para toda a igreja. Obrigado, Daniele Pérez e Gessé Filho, de Caçapava. Obrigado aos internautas, não só aos que escreveram, mas também a todos que participaram, e mesmo não escrevendo, nós sabemos que vocês estão aí quietinhos, cultuando a Deus conosco. É um prazer sempre tê-los. Nós vamos encerrar o culto orando nesta hora. Depois da oração, nós cantaremos, irmãos, o Salmo 19, que eu vou aprender agora, Salmo 19, acho que eu vou aprender agora, não me lembro de saber esse cântico, cantamos domingo passado, né? Então devo conhecer. Vamos ficar de pé. Quero convidar aqui o pastor André Decotelli, sobrinho do Paulo Decotelli da Silva, lá de Rio Novo do Sul. Pastor André, nosso ministro de crianças e juniores, os pequenos gigantes estão aí sob a liderança dele. Ele vai orar então agradecendo a Deus as bênçãos deste culto e pedindo por esses internautas que nos solicitam orações
e depois, ainda de pé, depois nós cantaremos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque em nosso lugar Jesus sofreu na cruz. Obrigado, Senhor, porque somos constrangidos por essa verdade e compelidos, ó Pai, a responder esse Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e isso nunca vai mudar. E a cruz nos mostra essa verdade, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que cada pessoa aqui nessa noite que entendeu essa palavra tão maravilhosa que ouvimos hoje, possa responder positivamente a esta palavra, de forma a entregar a sua vida completamente ao Senhor e exclusivamente ao Senhor também. Que o Senhor possa tocar em corações nessa noite, que pessoas possam aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador na sua vida nesta noite. Nós te pedimos pela nossa semana, nós te pedimos que o Senhor nos ajude ao longo da nossa semana a cumprirmos as nossas metas, os desafios que o Senhor tem proposto para nós, e que possamos ter uma semana tremendamente abençoada, Senhor. Que o Teu amor possa nos abençoar, que a Tua graça possa nos cercar, que a comunhão do Espírito Santo também possa nos acompanhar durante toda a nossa semana e durante toda a nossa vida. Receba esse nosso culto, receba essa nossa adoração que é feita ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
tenha uma semana em que você agrade ao Senhor. Música